E cá estamos nós novamente. Como é que está você? Tudo bem? Você que está aí no celular nos assistindo. E começou agora mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que está com o celular na mão, a vocês que fazem parte da TV Metrópole, que estão nos assistindo nessa manhã do domingo. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou o Carlos Moreira. Aproveitar aqui e mandar um beijo, um abraço para a turma de Sobral também, né? Fortaleza, região metropolitana e Sobral. A TV Metrópole é a região assistindo. de Sobral e a região metropolitana de Fortaleza. Só tem gente boa assistindo a gente e a gente também tá com a famosa cadeira cativa, né? Lembra logo o rádio. A turma que tá assistindo a gente, um grande abraço, obrigado pela audiência. E se inscreve. Não se esquece de se inscrever no canal. Trisca lá no sininho e nos segue. A gente está no Instagram e tá também no YouTube. Meu irmão, o cara é internacional, o cara é diferenciado. Rapaz, mais um, viu? Mais um? Como assim mais um, meu amigo? Mais um da terra do Carlos Moreira. Eu não tenho culpa se a gente tá dominando o mundo, né? E o cara, além de ser um grande amigo, meu Mas é um cara desenrolado. Ele renomado na área do direito. Ele vem aqui para dar aula para quem tá assistindo, vem contar as suas histórias, que não são poucas, né? A gente vai transitar ali não só pelo direito, mas pela política também, que o cara tem sangue político. O pai dele foi um dos grandes líderes políticos do município de Ipueiras. De Ipueiras, né? De Ipueiras. Mais uma vez a Ipueiras vem à tona. Não, mas ainda fica a dúvida quem é, né, Doutor George Ponte. Ponte. Não tem um S no Ponte, né? Então, é diferenciado. Doutor George Ponte, muito obrigado pela sua presença. E gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Boa noite, satisfação é minha em estar aqui participando. Sargento Borges, foi um prazer lhe conhecer. Carlos Moreira já é um amigo de priscas eras, né? Amigo de velha guarda. Aqui eu peço licença no decorrer aqui do bate-papo para chamá-lo de Carlinho. Carlinho é carinhosamente conhecido por nós. Agora ele é conhecido como Carlito. Quero lhe agradecer, Carlinhos, pelo convite, agradecer também a você, Sargento. E eu acho que pelas vestimentas já é possível imaginar qual é a profissão do convidado, né? Rapaz, um homem tá bem apessoado, viu? Pela indumentária aí, meu irmão. É louco. É a hora de tirar o paletó, o melhor paletó do guarda-roupa, né? Aproveitar o momento chuvoso e botar esse paletó aqui para não deixar o mofo pegar. Mas brincadeiras à parte, meu nome é George Ponte, eu sou graduado em Direito, sou advogado por formação e também sou professor da disciplina de Direito Previdenciário, sargento. Dei aula na graduação, por força de algumas incompatibilidades de horário, eu me afastei da graduação e atualmente, Carlinho, eu dou aula apenas para as turmas de pós-graduação, né? Antes da pandemia, eu percorri praticamente o Brasil inteiro, né? Com muito orgulho, levando o nome do Ceará para os grandes centros, como professor de pós-graduação. Depois da pandemia, naturalmente, a gente colocou o pé no freio e, atualmente, para além da advocacia, eu exerço minha segunda atividade, que é professor de pós-graduação em faculdades, a exemplo da Aridiçá, entre outras instituições aqui que militam especificamente na área previdenciária, sargento. E também sou pai de duas mocinhas, sou marido de Janaína Catunda, ipueirense, sou também filho de Ipueiras e... Coincidência ou não, Carlinhos, esse ano de 2025 eu estou completando 2 décadas no exercício da advocacia, né? É a profissão que eu escolhi e tenho a felicidade de na família ter outras pessoas do direito também e me sinto uma pessoa vocacionada. Eu não me vejo, sargento, fazendo outra coisa na vida a não ser advogado, né? É bem verdade que em 2014 eu descobri uma outra vocação, que é ir para a docência, para a sala de aula. Mas exerço a advocacia com muita paixão,
E tenho a profissão da advocacia, assim, a pessoa que mais me incentivou na vida foi a minha mãe. Desde pequeno, eu acho que ainda na barriga da minha mãe, ela dizia, olha, você vai fazer direito, vai realizar o sonho da sua mãe e dedico a ela, né, essas 2 décadas de profissão. Sargento, logo no início da minha vida como advogado, eu dei uma sorte que só Deus explica. Porque para um menino que nasceu e se criou no interior e que conhece a realidade das pessoas menos instruídas, das pessoas que não têm condições, trabalhar num ramo do direito que Deus colocou na minha vida há 20 anos atrás, eu costumo dizer que eu sou, somente por isso, sem falar nas outras coisas, uma pessoa abençoada. Porque eu trabalho com direito social. Né? Eu brinco com os meus alunos e digo, olha, militar na advocacia previdenciária, você além de promover a justiça social, você é remunerado por isso. Então, você conseguir conquistar, né, 2 coisas como essa ao mesmo tempo, precisa agradecer a Deus por essa bênção. Né? Trabalhar com pessoas pobres, preponderantemente com o público C, D e E. Né? Você militar em ações, por exemplo, contra o INSS, o rico não precisa do INSS. O último rico que eu aposentei pelo INSS, ele me disse que ia presentear o motorista dele com a aposentadoria dele. Olha só. Então não a gente tinha relevância nenhuma para ele. Absolutamente. Então, quem precisa do INSS e o advogado faz essa ponte é o trabalhador. Sargento, é o cara que está lá na ponta, do dia para a noite se descobriu um cardiopata e não pode mais exercer a atividade dele. E todo mundo sabe do caos que é vivenciado diariamente no INSS. E você, como profissional, poder ajudar essa pessoa e dar dignidade a ela, seja aperfeiçoando um processo no próprio INSS, ou seja, buscando o braço da justiça para dar dignidade. Isso é uma bênção que, como profissional, eu tenho que agradecer a Deus todo dia. E no ano de 2025, eu completo 20 anos como advogado previdenciarista. Então, é o momento de agradecer a Deus e graças a essa bênção, a gente todo dia se levanta com a força e com a vontade para poder trabalhar e ajudar as pessoas. E a tua base é muito importante, né? Essa base familiar que você tem te dá sustentação, te revigora todo dia para encarar e para ousar cada vez mais e tornar-se o advogado sem dúvida nenhuma, Carlinhos, sem dúvida nenhuma. Militar com direito social é eu reviver a minha infância. Porque assim como eu, você sabe o que é viver no interior pobre que nem o nosso. Né? É você observar um município que ele só passa a existir quando os aposentados são pagos pelo INSS ou quando a prefeitura disponibiliza os valores para os servidores. Então, é um município extremamente pobre, onde o que predomina lá é a agricultura. A agricultura de subsistência é o cara plantar para colher. E nós vivenciamos isso diariamente. O meu histórico familiar começa lá com o meu pai, envolvido com a política. Nenê Pereira, no município de Poeiras, ele foi um dos políticos que teve mais atividade. Foram 48 anos dedicados à política. Perdeu uma eleição para prefeito em 1981 por 72 votos. Caramba! Então, mas foi vereador a vida toda. Era um dos poucos políticos, o Carlinho não me deixa mentir. Tive o prazer de conhecer e conviver. Que ele não sumia, sargento, da população nenhum dia durante os 4 anos de mandato. Ele andava com a sacolinha na mão, em cima de uma moto, quando você via ele estava numa esquina atendendo o pobre, na outra esquina, e aquilo tudo eu vivenciei. E aí não sei se você está entendendo a conexão de ter vivido isso no interior e hoje está trabalhando com direito social. Né? Juntar a fome com a vontade de comer. Então, mais sorte do que isso, só acertando na Mega Sena da virada. Nem sei se... nem sei se chegar a esse mesmo nível, né? Porque a felicidade não vai estar em ganhar milhões de reais do dia para a noite, mas a conquista ao longo da trajetória em que você comunga a vitória social de quem você ajuda e você é remunerado por isso. Então, acredito que
que você foi muito assertivo, muito feliz quando falou que o seu trabalho ele é completo, né? Você atua em algo que muda a vida das pessoas, garante a dignidade para as pessoas e é remunerado por isso. Então, qual seria o emprego que trabalhava nesse aspecto que lhe traria tanta satisfação, né? Então, realmente é muito raro, se for avaliar. E você se tornar milionário pro dia para a noite, todo mundo, se você perguntar de forma rasa e pensando de forma imediata, ele iria achar que é melhor você ganhar 50 milhões de reais. Porém, se você for pesquisar, a maioria que ganhou na Mega Sena não estava preparado e logo depois se tornou pobre de novo. Porque, infelizmente, né, o pobre não é o que tem dinheiro ou que não tem dinheiro, mas é o pobre realmente da mediocridade da pessoa. Educação financeira. De não entender que a felicidade está no dinheiro apenas. E também a questão da educação financeira é importante. O cara se vê... Tá pobre, de repente, milhões na conta e vai fazer o quê? Mas cara, eu vou além. A educação financeira é complementar aquela pessoa na qual ela tem serenidade de entender que o dinheiro é através do fruto do trabalho. Então, todo dinheiro fácil vai fácil. Então, seja na Mega Sena, seja o bandido, que muitas vezes é preso e acaba a sua vida, posteriormente e anteriormente ele teve riqueza, o dinheiro por si só, eu acredito muito nisso. O dinheiro não traz a felicidade a não ser que ele esteja em conjunto com o trabalho. Então, o dinheiro é o fim, não é o meio. Eu trouxe aqui algo para complementar, mas continue, doutor. Essa questão da dignidade humana, isso precisa ser muito bem refletido. E assim, eu trago aqui situações sob o ponto de vista prático. Quem é servidor do INSS, quem convive mais no interior do estado, e propriamente advogado que milita nessa área, sabe a diferença que faz na vida de um pobre. Quando eu falo pobre, não é deixando a situação precária, não. É falando da realidade das pessoas mesmo, que vivem num estado de pobreza no interior. Isso é fato, é uma constatação. A diferença na vida de um agricultor quando você consegue um benefício para dentro de casa. Carlinhos, é impressionante o que um trabalhador rural faz com um salário mínimo. Aquele valor é 1.518 atualmente, né? Que muitas vezes para a gente não consegue suprir todas as nossas necessidades, até porque a gente vive numa capital onde o custo de vida é muito alto. Né? Mas, sargento... Aluguel de R$1.500 numa casa muito perto. Eu fui ver esses dias. É muito comum, sargento, eu acredito que o senhor deva vivenciar essa situação prática, do lado de um pai de família se construir duas casas de filhos. Os filhos, geralmente, no interior, eles moram, na zona rural, moram próximo à casa dos pais. Aquilo ali, Carlinha, é porque os filhos já completaram a maioridade e o pai e a mãe estão aposentados. E R$1.518 do pai com R$1.518 de uma mãe, além de sustentar ele, sustenta os filhos. Devido de regra, são 2 filhos. Às vezes você passa e vê uma moto ali do lado. Então, assim, é impressionante, né, como você falou em dignidade, né, humana e etc. É impressionante como isso faz a diferença na vida das pessoas. Até a postura do ser humano, Carlinhos, quando ele procura um advogado dizendo que o benefício dele foi negado, ele chega corcundo, ele chega com um aspecto de triste. Quando ele recebe a notícia que o Poder Judiciário corrigiu o erro praticado pelo INSS e ele está aposentado, ele já chega de chapéu, com camisa nova, com o astral lá em cima. Eu estou falando de um salário mínimo, sargento. Você vê o que é isso na vida das pessoas. E é por esses e outros motivos que a própria Previdência Social deveria levar isso mais a sério. Né? Levar isso mais a sério, botar as coisas para funcionar no seu devido, né? E não fazer o que aconteceu recentemente. Ô, Brasil! Recentemente, aliás, foi ontem. Ontem a gente entrou numa matéria para uma emissora aqui no Ceará. E o repórter me dizendo, lamentando, porque ele, antes de fazer a entrevista, ele foi atrás de uma pessoa de rua para ver como é que é o dia a dia. E falava-se em perícias médicas, né? As filas intermináveis da perícia médica. E aí ele pegou uma pessoa na porta do INSS que aguardava para ser submetida à perícia há 6 meses, sargento. Absurdo. Ela veio fazer a perícia aqui, ela morava a 300 quilômetros de distância. Ela saiu 3 horas da manhã, pagou R$500 para fretar um carro, para vir até uma perícia, depois de 6 meses. Chegando lá no INSS, o perito disse que estava de greve.
e não iria submeter ela à perícia. É um absurdo. Aí o INSS remarcou a perícia dela para daqui a 8 meses. Meu Deus do céu. Então você veja o estado, né, que se encontra, o caos que se encontra, né, essa instituição que constitucionalmente foi eleita para administrar a Previdência. Porque a Previdência, Carlinhos, ela é paga. Ela poderia hoje estar sendo administrada pela iniciativa privada. Hoje o governo passa a impressão de que quando concede uma aposentadoria, que ele está fazendo um favor. E, na verdade, a aposentadoria é fruto do meu trabalho. O governo não dá aposentadoria para ninguém. Eu tive que pagar por 30 anos, por 35 anos, a minha aposentadoria para eu ir lá, na época que eu implementar meu requisito, eu ir. Mas o governo passa esse entendimento de que é um favor, tá certo? E faz muito mal passado, porque o trabalho é ruim, prejudica as pessoas. E a impressão que nós temos é que entra governo e sai governo e nada é resolvido, só piora. É igual a saúde, a educação. Não, é de graça. De graça de onde, rapaz? É bilhões de reais arrecadados com os nossos impostos, com a própria arrecadação previdenciária. E o que se tem muito no público é corrupção e ineficiência, né? Incompetência por parte dos gestores. E a falta de empatia, né? Eu vejo muito isso. Infelizmente, os prédios no interior, os investimentos que foram feitos, tem verdadeiros elefantes brancos que ali você não vê o fluxo tão grande, né, de pessoas e uma folha altíssima, né? O governo gasta muito com isso, com essa questão do servidor, e aí acaba refletindo também para aquelas pessoas que precisam. Ontem eu vi uma reportagem de uma senhora isso foi em São Paulo, né, com CA, ela já perdendo a esperança, porque não conseguia atendimento. E é um raio-x do que acontece em todo o Brasil. É no interiorzinho, lá em Guaraciaba, na agência, ou em Poeiras, em Osasco, em São Paulo, você vai vendo o noticiário e vira e mexe tem algo envolvendo o INSS. Isso é ruim, isso é péssimo. Ou seja, é uma instituição onde a população já não acredita mais. Desacreditado. Infelizmente desacreditado. Essa questão dos prédios do INSS é interessante você ter tocado nesse assunto, porque, assim, definitivamente falta planejamento. Falta planejamento. Eu me lembro que, eu posso falar isso porque quem já é um pouco rodado tem condições de falar um pouco do passado. Nós não tínhamos a interiorização de agências do INSS. Você deve lembrar que na nossa região mesmo ali, nós tínhamos um INSS em Crateús, né? Assoberbado de pedidos, sem material humano para dar conta de toda a região. Até que há 15 anos atrás o governo resolveu interiorizar a agência do INSS. Foram inauguradas várias agências do INSS. Não, agora é o fim de um caos, né? 5 anos depois, Carlinho, o governo cria uma plataforma digital. Aí o governo divulga que agora você não precisa mais ir para a agência do INSS. Saiu uma propaganda na televisão à época. Que basta você acessar o aplicativo do INSS e a sua aposentadoria era concedida em menos de 15 dias. Aquilo ali pra gente que estava ali no dia a dia trabalhando, rapaz, tem que prender a pessoa que tá divulgando uma situação dessa, porque a gente sabia que aquilo nunca ia acontecer. Então, moral da história. Hoje, se você for para uma agência do INSS, eu faço um desafio a qualquer pessoa. Você não entra na agência, primeiro você não entra porque você vai ser impedido pelo guarda, que é um cara terceirizado que está ali para fazer a segurança do prédio público. Você não entra na agência. Não, mas é porque eu quero tirar uma dúvida com o servidor. Não tem servidor. Hoje, uma agência do INSS, Sargento Borges, ela só serve para uma coisa. Para você ir se submeter a uma perícia médica. Então, aquilo que existia antigamente, onde você passava perto dos INSS, tinha 400 pessoas, 300 pessoas, aquilo não existe mais. Então, se você for uma agência do INSS do interior, ela praticamente está com um funcionário trabalhando lá dentro. Eu desafio a qualquer agência do interior, com exceção das grandes cidades, Crateús, Sobral, Juazeiro, Crato. Grandes cidades, Carlos Moreira. Crateús. Pequeno equívoco aí. Mas Ipueiras tem? Ipueiras não. Ipueiras deve ter 2 funcionários trabalhando. Aí Crateús tem um pouco mais. Crateús tem um pouco mais. Ah, tá certo. Mas a funcionalidade da de Crateús é a mesma da Ipueiras. Somente para reservar uma sala para o médico,
para quando ele quer trabalhar, que é uma outra situação grave, né? O servidor do INSS hoje é desvinculado do setor de perícia médica, então perícia médica hoje é vinculado ao Ministério da Economia e o servidor do INSS é da Previdência Social. Então, quando se fala em INSS, você não pode misturar o servidor do INSS com o médico. Cara, do Ministério da Economia, o que tem a ver a perícia tá com o Ministério da Economia? Ou seja, é para travar tudo, ó, aqui é para economizar, então não libera. Praticamente é o que está sinalizando, né, o governo federal. O famoso gerente do INSS, que é o cara que manda, pelo menos eu, na minha época de criança, quando se falava gerente do INSS, era a autoridade, uma das maiores autoridades do município. Ele não manda no setor de perícia médica. Se o médico quiser ir trabalhar, ele vai. Se o médico não quiser realizar a perícia, ele não realiza. Ele não deve satisfação ao gerente do INSS. Mas a aberração é ser um ministro no Ministério da Economia. O que tem a ver uma perícia com o Ministério da Economia? Isso é novidade. Novidade. Não, mas novidade, assim, pelo menos para mim. Não sei há quanto tempo está nessa aberração, né? Mas assim, voltando para essa situação. Então, esse caos instalado aí, meio que contribui para esse prazer de, como profissional, você poder dizer, não, espera aí, você está doente aí, você não vai aguardar mais 8 meses para submeter uma perícia. Eu vou até a Justiça Federal e em 2 meses sua perícia vai ser realizada lá. Então, hoje a situação da Previdência Social é a seguinte, você protocola um benefício, é para só um faz de conta. E aí você vai até a Justiça Federal e dizer o seguinte, olha, eu não posso esperar 1 ano para receber o benefício. A Justiça Federal acolhe aquela ação, resolve, enquanto isso o processo ainda está em andamento lá no INSS. É esse caos aí que está instalado e graças ao exercício da advocacia, aliado ao próprio Poder Judiciário, né, aliado a outras situações, a própria perícia médica da Justiça, a gente tem minimizado o sofrimento das pessoas. Essa é uma realidade que quem atua nessa área aí sabe que a tendência é piorar. Nós não vimos soluções imediatas. É um caos instalado no regime da Previdência Social, é caos instalado nos regimes próprios dos municípios. Eu atuo também na parte de município, na parte de Estado. Então, sargento, que é a liderança aí com servidores do Estado, da Polícia Militar, sabe que a diferença do INSS para esses institutos próprios aí que estão à frente de aposentadoria e benefício não é tão distante, não. Trazer até uma clareza para a sociedade. Com toda certeza, a imensa e gigantesca maioria não sabe. O servidor civil, né, o seletista, o INSS, né, a Previdência, mas o militar ele tem um sistema de proteção social. Então, o militar, como eu já falei em outros momentos, pouco aqui, inclusive no podcast, ele é cesseado de diversos direitos, diferentemente do trabalhador comum. Então, ele não tem carga horária definida, é uma luta nossa, da Aspra, que existe essa carga horária de 40 horas para os militares estaduais aqui no Ceará. Impetramos um mandado de junção coletivo, que é isso, uma ação judicial contra o Estado a favor dos militares estaduais aqui no Ceará, para que houvesse essa definição da carga horária, mas não temos adicional noturno, adicional de periculosidade, dentre outros direitos normais do seletista e também para alguns servidores públicos civis, né, tanto a nível estadual, municipal e federal. Então, o militar, ele muitas vezes é taxado de ter privilégios, Carlos Moreira. É até um absurdo, porque o militar ele acaba se sobrepondo a situações que, dentro de uma lei normal, ele está à margem. Então, direitos de liberdade, expressão, a sindicalização. Então, por ter várias limitações, vários impedimentos, ele tem, ao menos, né, um sistema próprio de previdência que é obscuro, que nós não sabemos o que é que tem lá, se vai manter, se vai quebrar. E também ele ainda tem a paridade e a integralidade, que é você ir para casa, se aposentar, né, o termo interno é ir para a reserva, e você recebe o valor integral no qual você estava no último posto ou graduação, e também recebe sempre os aumentos ou então os incrementos inflacionários no decorrer do ano que o policial ou bombeiro militar da ativa recebe. Então, é a única coisa, né, de diferente que também está em risco, né? Tem projetos tramitando no Congresso Nacional para retirar a paridade e integralidade dos militares estaduais.
no governo passado já aumentou o tempo de contribuição. Aliás, colocou a contribuição, que é previdenciária, entre aspas, para o resto da vida do policial militar e bombeiro militar, que antes ele pagava só na ativa, agora não. Ele vai até a morte pagando previdência. E aumentou em 5 anos o tempo de atividade. Então, antes ele se aposentava, entre aspas, com 30 anos, agora são 35 anos. Então, a vida para um militar estadual também não é fácil, obviamente, com as devidas proporções para quem também é assalariado, aposentado. Está muito ruim também, como foi apresentado aqui pelo doutor George. Perfeito. E aí, tendo seu testemunho falando que de repente só piora. Mas, meu amigo, você ainda vem trazer esse drama, não fale isso não, que o povo vai ficar com medo, rapaz. Ave Maria. Viu? É negócio. Essa é a impressão. Pra gente que tá trabalhando muito com a parte de previdência, de um modo geral, municipal, estadual, governo federal, a gente tem a impressão de que quem está do lado de lá quer que as pessoas se afastem, né? Primeiro, pelas alterações legislativas que nós tivemos aí ao longo dos anos, é muito claro que o governo quer, de qualquer modo, inibir aposentadorias precoces. Ou seja, ele quer que a galera continue trabalhando mais tempo sob qualquer circunstância e condição. Então, isso é fato. Pela própria reforma da Previdência, em 2019, você observa que a intenção do legislador foi de que o brasileiro permaneça mais tempo trabalhando, né? Isso é um fato. Mas o que eu costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade de discutir esse assunto com a alta cúpula da Previdência Social, é de que falta mais educação previdenciária. Então, Carlinhos, você não vê, por exemplo, sei lá, no intervalo do Jornal Nacional, de um grande programa da televisão brasileira, um informativo da Previdência. Porque como garantia fundamental, a aposentadoria devia ter um acesso mais confortável, né, para aquela pessoa que está no final da vida ali, já doente, já precisando daquele direito, né, ser reconhecido. Então, assim, você mesmo, que é um cara instruído, é um cara que tem estudo, é um cara que tem visão, se você pegar o aplicativo hoje, que o governo federal, por exemplo, vamos lá para o governo federal, aplicativo do meu INSS, talvez você só consiga cadastrar a sua senha. Depois disso, você não consegue mais. Eu estou falando de um cara que tem instrução. Um cara que sabe mexer ali, que pega um telefone celular e ele sabe entrar no celular. E você imagina para uma pessoa que já tem uma idade avançada. Para uma pessoa que não tem a instrução que nós temos. A gente cansa de receber médicos, profissionais da saúde, pessoas bem instruídas nos escritórios porque elas simplesmente não sabem mexer na ferramenta. Então, impressão número 1. O governo quer que você se afaste daquilo ali. Falta educação previdenciária, não tem esclarecimento para a população. Você vê a televisão brasileira dizendo, olha, se você beber, não dirija. É uma propaganda institucional. Se você for brincar o carnaval, cuide com os preservativos. Mas não diz assim, ó, se você completou 65 anos e possui 15 anos de carteira, procure o INSS. É fácil isso. Alguém já viu isso na televisão brasileira? Nunca. Muito pelo contrário. A impressão que a gente tem é que quanto mais complicado, melhor. Tomara que essa pessoa morra, tomara que ela não complete 65 anos, de preferência não deixe herdeiro, não deixe dependente, que é para não se habilitarem na pensão por morte. Né? É a impressão que a gente tem no meio desse contexto todo. Triste realidade, viu? Brasil! Meu amigo, vamos falar de política? Vamos. Coisa boa também, eu sei que você gosta. Gosto. Diretamente Doutor Jorge já foi candidato a vice-prefeito lá no nosso município. Aí foi, Já. Rapaz, é engraçado. Tá falando aqui de previdência, um monte de história aí, mas não traz os detalhes, né? Já o homem é político também. Nós político. todos, né? Como diz Aristóteles, todo ser humano é um animal político. Mas concorrer a uma eleição não é para Desde os primeiros todos. momentos de vida, né, de vida lembrada, eu estou diretamente dentro da política, em especial a política do meu município, né? Eu esqueci de mencionar ainda como profissional, eu participo da política de ordem, né? Sou presidente de uma comissão lá, fui até o final do ano e a gente está trabalhando para ser reconduzido no segundo mandato. Quem teve aqui, que também faz parte assim, da OAB, né, nessas questões estratégicas, foi
doutor Tiago Albuquerque, que Sim. também é previdenciário, né? Querido Deve amigo, conhecer. Querido amigo. Teve querido aqui amigo. na sua posição, aqui no nosso podcast também. Grande previdenciarista, professor também. A OAB possui uma comissão que trabalha com a parte de assistência social. Então a gente tem a comissão de direito da assistência social. Eu presidi essa comissão por 3 anos, no mandato do presidente Erinaldo Dantas. Nós elegemos a doutora Cristiane Leitão. Que inclusive ela ficou certa de vir também para o nosso podcast. Ajude lá e leve a mensagem. Primeira mulher presidente, fez história na OAB, com a maior votação da história da OAB, primeira mulher presidente, e certamente a gente vai trabalhar para ser reconduzido por mais 3 anos. Mas vamos voltar aqui para... O homem já está pensando na outra eleição, viu? Para a política, né? Então, sargento, a gente tem esse sangue de interior, né? Como eu falei, de Ipueiras. Então vota ainda em Ipueiras. Com certeza. Título de eleitor é lá. Até o dia Olha aí, viu? que o senhor chamar para cima, a gente com certeza permanece aí com essa missão de estar sempre então, escolhendo os bons nomes lá. Todas as eleições você participa direto ou indiretamente? Em todas as eleições eu participo direto e indiretamente. Quando eu completei 18 anos de idade, poucas pessoas sabem disso, Carnal, acredito que você não saiba, mas para a gente fechar um contexto político no município, meu pai me candidatou a vereador, né? Eu não fiz campanha por motivos alheios, mas ainda tem os santinhos. Olha aí. Dentro do ambiente político aí, desde pequena. E lembro, sargento, como se fosse agora, numa eleição que nós perdemos lá em casa, e no dia seguinte a mamãe perguntou o que é que a gente ia comer. Porque não tinha o que comer. Esse faz parte da história de quem faz política no interior, né? Só não vende a mulher e os filhos porque talvez não tenha quem compre. Né? Mas se pudesse vender, ou pelo menos empenhar, né, para custear a campanha, e passamos por e momentos teu pai era muito difíceis lá. intenso. Demais. Intenso, era um cara muito atuante. Um político forte no interior, um homem de posição, um homem que tinha uma postura marcante por um político de nome. Se ele falasse uma coisa, tem uma história que se disser que o jumento morreu, pode vender a cangalha porque é coisa certa. Então, a gente tem esse lado político, pelo amor que a gente tem à nossa cidade, e isso contribui bastante, né? Então a gente quer dar o melhor, quer servir a população. É óbvio que em dado momento da vida a gente precisa priorizar algumas circunstâncias, e a gente prioriza a profissão, prioriza a família, mas sem esquecer do lado político. E nessas engenharias que a política impõe, né? Em 2016, sargento, eu saí candidato a vice-prefeito em Ipueiras, né? Chapa de oposição. Chapa de oposição. Para a nossa felicidade, o atual prefeito de Ipueiras hoje foi o nome que compôs a chapa comigo. Ah, então foi na primeira eleição do Júnior. Na primeira eleição. E você era o Júnior, vice dele. 2 jovens. Mas, rapaz. 2 jovens percorrendo casa a casa na Ipueiras, todos 2 ainda morando em Fortaleza, mas com essa ramificação pesada no município, de estar semanalmente, de estar todo mês lá. E aí o grupo de oposição elegeram os meninos. E esse jargão pegou. Bacana. E aí, sargento, eu me lembro, eu costumo falar isso para o Júnior, eu me lembro que... Ele teve aqui, sabe, né? Eu digo, Júnior, você lembra, na primeira casa que nós entramos, quando nós chegamos para pedir o voto, sargento, a mulher disse que não tinha interesse de comprar rede. Ela achava que nós éramos vendedores de rede. Mas, rapaz... Porque ninguém conhecia a gente no interior. Se você falasse quem era o Nenê Pereira, quem era o Titico, ex-prefeito de Ipueiras, você disse, então entra aqui, tome um café, porque eu conheço seu pai. Mas vocês são meninos, esse aqui... Eu me lembro que o Júnior deixou a barba crescer. O Júnior sabe de tudo isso aqui, nunca me pediu segredo. Deixou a barba crescer para ter uma aparência de mais velho, porque aquele Júnior que esteve sentado aqui, se você for buscar as fotos dele em 2016, há 10 anos atrás, tinha cara de menino... Né? Mesmo sendo grandão, mas ainda era bem magrinho, né? Tinha corpo de atleta. Ele era magro, Júnior. Muito magro. Bem magro. Muito magro, muito magro. Então, eu enfrentei esse desafio e durante a nossa campanha cresceu muito, né? A gente enfrentava um líder político consolidado em todos os aspectos dentro do município. E eu me lembro que em dado momento lá, sargento, nós fomos objetos de chacota, definitivamente chacota mesmo, assim, não, aí é coisa de bacurim, enfim, daí pra diante. Mas a política, como a política, a religião e o futebol, né, reserva surpresas, né?
E a nossa campanha ganhou corpo do meio para o fim e faltando exatamente 3 urnas para abrir, as 3 últimas urnas nós estávamos com 700 votos de maioria. Caramba! E essas 3 urnas eram urnas privilegiadas, né, pela atual gestão. A gente estava na oposição e ele conseguiu virar de modo que... eu me lembro, a diferença foi... 180 votos. Muito pouco. 180 votos. E foi uma eleição muito bonita, que deixou saudade, que as pessoas adoravam relembrar. Muita gente mandava mensagens de arrependimento, porque os meninos não eram para ter perdido aquela eleição. E para além da história do Júnior com o pai ex-prefeito, eu imagino que essa eleição tenha sido uma eleição que tenha, digamos assim, dado a ele condições de trilhar o que ele o que está acontecendo na vida dele. Eu acredito que ali foi plantado, se não a primeira semente, foi regado algo que já estava lá, né? E depois disso, a gente vem para uma eleição para deputado. E eu tenho um fato aqui, Carlinhos, para minha eleição para deputado, a gente conseguiu ter uma liderança dentro do município, com a oposição e mais 4 vereadores, né? Então, meio que naquele momento ali, a oposição da Ipueiras meio que rachou, né? Ficou o meu grupo de um lado, ficou o grupo do ex-prefeito juntamente com o Júnior, né? Trabalhando ali, se fortalecendo já para a eleição seguinte, porque para quem perdeu com a diferença daquela, na próxima eleição, acho que só uma tragédia não retirava da oposição o lugar para administrar Ipueiras. Nós tivemos uma votação muito expressiva para os nossos deputados, 2 anos depois, que era a eleição. Para deputado vocês apoiaram, não foi você que foi candidato? Não. Aí para deputado nós apoiamos e tivemos uma eleição, uma votação bem expressiva. Falando de um pouco de história na Ipueiras, de grupos políticos de Ipueiras que não eram comandados por ex-prefeitos, o nosso grupo político foi o grupo político que deu mais votação na história da Ipueiras, porque foi um grupo que nasceu pequeno, a gente foi crescendo, sem nenhum histórico de ex-prefeito, sem nenhum histórico. Uma cidade pequena, nem a Ipueiras, sargento, assim como todas as cidades, os ex-prefeitos são autoridades e os atuais, né? São as pessoas, são as lideranças. Dificilmente você, por exemplo, encontra numa cidade pequena que nem a nossa, uma terceira via. Muito difícil. Até as cidades maiores é difícil, Crateús. Então, geralmente a conjuntura política ela é formada ou por quem... Ela é formada pelo prefeito e seu grupo e o ex-prefeito e seu grupo. Então a gente criou um grupo ali paralelo. Por circunstâncias alheias, eu não fui o candidato do Júnior quando ele se elegeu a prefeito em 2020, circunstâncias outras, mas com muito orgulho recebi o convite, tive uma reunião com o Júnior, tive uma reunião com o Titico para a gente, digamos assim, replicar a chapa de 2016. Eu preferi tomar um outro rumo, priorizei a minha profissão, priorizei a minha família. E o Júnior se sagrou prefeito. Para essa eleição agora, de 2024, a gente voltou a conversar e o Júnior teve uma esmagadora maioria, talvez uma das maiores do nosso município. E hoje eu pertenço à gestão do Júnior, tenho minha participação, estou dando a contribuição dentro da gestão, dentro de uma secretaria. E é isso, Carlinhos. Nossa vida política se resume a isso, né? Que o futuro nos espera, né? O Júnior me perguntou. Hoje eu sou presidente do Solidariedade no município. E o Júnior disse, doutor, você continua com a mesma força política, alguns amigos. Disse, rapaz, eu só deixo a política da Ipueiras quando eu não tiver mais condições de vida ou de saúde. Porque a pessoa que tem a terra natal, o carinho que eu tenho, eu quero estar o tempo todo servindo. Né? E no futuro, né, eu estarei dentro da política da Ipueiras, direto ou indiretamente, pode ter certeza que nós estaremos lá contribuindo para o município. Só lembrando, um detalhe importante, em 28 o Júnior não vai poder ir para a reeleição, né? Então,
É a deixa aí, né? Quem sabe pode ter um dos meninos de 2016. Menino. Menino. Quem que fala sempre assim? É o Gordo Mourão. Menino. Esse menino é cabeça dura. Mas é interessante. E hoje a gente vê essa questão da polarização, ela vem de muito tempo, de cima para baixo, da esfera federal até municipal, isso prejudica. Quando você falava em relação à terceira via que não se cria, né? No cenário nacional a gente não consegue vislumbrar uma terceira via. É fato. Primeiro turno você tem ali 8, 10 candidatos ou mais, mas a gente sempre sabe que tem aquela frente de situação e oposição. E acaba repercutindo na vida do cidadão lá na ponta, do interiorzinho do estado do Ceará. Né? Infelizmente está desse jeito a política. Você vê uma luz no fim do túnel, já que se desponta aí muitos nomes para 2026 no cenário federal. Carlinho, é difícil. É difícil enxergar dessa forma. Tá? Me parece que os times já estão bem montados. Né? São questão de detalhes aí, definir nomes, etc. E tal. Mas a base está toda montada, a polarização ela existe, é fato. Né? E eu acredito até que é difícil a gente se surpreender. Parece que alguns detalhes definirão o que vai acontecer para frente, mas a base é a mesma. Tá polarizado no estado do Ceará, tá no governo federal e assim acontece nos municípios, né? É muito difícil você romper essa bolha. Agora com ressalva, essa campanha de 2000 para prefeito agora, né? 2024, nos deu a lição. A Fortaleza foi um grande exemplo. Né? As dificuldades que o Sarto passou, então o prefeito perder a reeleição, né? É fato, tinha muita denúncia, a administração dele não foi o que ele prometeu em Palanque, houve o racha no grupo de situação, bem diferente do cenário de 2020, né? A época o capitão brigando contra tudo e contra todos, e nessa eleição não, ela foi bem diferente. Né? Foi algo que, de fato, nos surpreendeu. Né? O André estava em quarto nas pesquisas, ficou lá disputando, né, com o Evandro. Praticamente empate aqui em Fortaleza. Eu tenho uma concepção sobre essa questão de perder o poder. Sabe? Um fator importante, se você for na história, for buscar a história, olha, como é que se perde um poder, como é que se deixa fulano, ciclano tomar essa situação. Me parece que as divergências internas, quando o cara não tem habilidade de conduzir, isso é um fator preponderante. Basta você buscar assim, fulano que estava sentado na cadeira do interior menor a situação grande. O cara estava sentado na cadeira, que em tese não tem por que perder a eleição por conta da estrutura de governo, suporte, etc. E tal. Se ele não tiver habilidade para conduzir as pessoas que estão ali, né, sendo comandadas por ele, me parece que esse aí é o primeiro passo para estremecer uma gestão, né, para abrir um furo, para dar margem para que as pessoas possam tomar o poder. Né? Por exemplo, veja a exemplo do que está acontecendo aqui no Senado. Né? As pessoas que estão disputando aí o Senado, nós temos alguns nomes que a impressão que a gente tem é que a própria base está tomando de conta de queimar. Então, assim, quando está acontecendo isso vez por outra dá brecha para o que vem de fora aqui, ó, ganhar a corrida, passar o adversário. Eduardo Girão foi um exemplo na eleição dele. Então, se a gente for parar aqui tem vários. Tem vários. Agora, quando o cara tem habilidade... Tem vários exemplos do passado e tá havendo um prenúncio pro futuro. O problema do Sarto, né? Qual foi o maior problema do prefeito, deixando aqui um pouco de lado o mérito da administração dele? Até porque ele entregou houve uma divergência. Ou o grupo divergiu na eleição e respingou agora e aconteceu o que aconteceu. Porque aí, Carlos, não tem um rompimento entre o PT. Vamos ser direto. De onde é que o Sarto não era reeleito? Dividiu. Quando se divide, meu irmão, é certa a ruína, não tem pra onde correr. Nós tivemos um fato noticiado pela imprensa no final do ano, que foi aquela possível disputa que estava havendo na Assembleia.
né, onde o governo queria impor o nome. Agora há pouco tempo. Pouco tempo. O governo queria impor um nome, e ao impor esse nome, ele ia comprar briga com outros caciques grandes da política do estado do Ceará. Né, você vê que tiveram habilidade, viu, Carlos? Os caras não querem falar o nome dela, aqui me coçando. Tiveram a habilidade de dar um passo para trás. Disse, não, vamos respeitar o cacique aqui. Mas já tinha sido decidido. Já tinha sido decidido. Aí voltaram atrás. Aí voltaram atrás por quê? Porque alguém com mais habilidade chegou e disse, não, não é assim. Vamos dar assim. E assim, me parece que o que a imprensa noticia em relação à reeleição do governo do estado, me parece que vão respeitar o cacique para não haver divergência, né, vão recuar em relação a um cargo de vice-governador, a própria vaga de Senado. Né? Hoje a imprensa noticiou que o ex-prefeito Sobral pode ser um pré-candidato a vice. Então é assim que se constrói o consenso dentro de um grupo onde tem muito cacique. Muita gente importante. Se rachar, corre o risco de perder, inclusive, o governo do estado. Né? E aí se repete o que nós estamos conversando aqui. Né? Volta para um município que nem o nosso. Se o prefeito ele não tiver habilidade de acomodar as lideranças políticas, porque todo mundo quer seu espaço na política. Não interessa se ele é o prefeito, se ele é um ex-prefeito, se ele é um vereador falido. Não, ele quer ter o espaço dele, ele tem a votação. Isso precisa ser respeitado por qualquer pessoa que quer entrar na política. Então lá em Poeiras mesmo, o Júnior tem tido essa habilidade de poder reconhecer nas pessoas o seu fator. Né? Olha, fulano tem uma representação política aqui, vamos chamar ele para o governo, e dentro das medidas que dentro do possível a gente vai convergir aqui para que ninguém se separe, para que a gente fique unido. E é interessante, você voltou um pouco ao passado, 2016, onde foram bater na porta, a mulher olhou os meninos. E hoje, um dos meninos que administra Ipueiras está mais maduro, está mais passado na casca do alho, né, até pela vivência, e a administração provou isso nas urnas, agora na reeleição. E isso serve para qualquer político. Né? Aquele que quer permanecer, né, como liderança, quer postular até outros cargos, né? Às vezes deixa o executivo, vai para o legislativo, né, a nível estadual ou federal, ele está vislumbrando algo, mas ele não pode esquecer de plantar a sementinha para poder ele conseguir essa liderança. E foi algo que a gente viu de uma maneira, de certa forma, eu me surpreendi agora na última eleição, confesso que eu me surpreendi com a votação. E o que também foi manchete, né, em relação à imprensa cearense, e que não foi surpresa, aí não foi surpresa, de muitos prefeitos reeleitos, de muitos prefeitos eleitos, infelizmente, né, indícios de corrupção, né, envolvidos com corrupção. Mesmo assim, a população votando nesses políticos, né, que nos dão um péssimo mau exemplo. Né. E aqui a gente tem vários, inclusive, que não foram nem empossados, como Santa Quitéria, né, Choró também, enfim. E isso é ruim, né, quando a gente observa esse tipo de comportamento daqueles que poderiam ser exemplo para a sociedade, né, e tratam dessa forma, né, fica subestimando a população, acha que pode tudo. É aí onde a justiça tem que ter um olhar especial, evidentemente que tem que ser provocada, né, para poder agir, tem que dar uma resposta, né, porque 2026 tem que ser exemplo. Esse lance de compra de voto, do cidadão achar que tem muito dinheiro e por conta disso vai ser representante do povo, no caso aí legislativo, nas eleições que vão acontecer em 2026, preocupa demais a gente, né? O crime organizado entrando também nas prefeituras, né? Candidatos aí representando determinadas facções, e aí a gente vem se deparando com uma situação surreal em relação à boa política, como você pregou aqui, a política que era feita pelo seu pai, pelos mais experientes, e hoje qualquer um se acha no direito, né? Porque tem dinheiro, comprar a consciência do povo, isso é péssimo, né? Eu queria a tua permissão de vocês para contar aqui uma história pessoal, e depois de contar essa história pessoal eu quero abordar o assunto político. Há 5 anos eu dei uma virada de chave na minha vida, sargento. Eu tenho 1,78 m,
e eu pesei 125 quilos. Caramba. Até que eu resolvi mudar. E por conta dessa decisão, eu acabei perdendo 40 quilos. E sem fazer cirurgia, fechei a boca, passei a fazer a atividade física. E isso significa que todo dia, sargento, eu luto contra o peso. O mais difícil para mim não foi perder 40 quilos, cara. O mais difícil para mim é todo dia ter que resistir a uma herança que eu tenho, que é a herança do gordo. Isso é péssimo. Então, todo dia é um desafio novo na minha vida para que eu não me torne aquela pessoa sedentária, né, com o IMC lá em cima, gorda, etc. e tal. Eu falo isso aqui e vou fazer uma analogia com o político bem-sucedido. A gente pode hoje ter como referência o próprio secretário, o próprio ministro da Educação, né? Recentemente, nós tivemos uma política na nossa cidade onde a diferença de voto do Júnior para o ex-prefeito não foi a maior por conta de detalhes. Mas nós estamos falando aqui de uma cidade pequena, com um pouco mais de 20 mil votantes, e o cara tem uma diferença de quase 7 mil votos. É assim um negócio surreal. Surreal. E a gente conversando com o prefeito, conversando com os líderes dele, eu digo, olha, o cara que chega num estágio político desse aí, o maior desafio dele não é ele ter essa diferença de voto. É ele saber conduzir o que ele vai fazer daqui para frente. Como a maior liderança Então, é um desafio enorme, porque a política ela é injusta. Eu já vi, Carlinhos, é que eu vou citar um exemplo novamente da nossa cidade, é impossível não citar. Eu já vi o ex-prefeito derrotado nessa eleição agora, uma derrota esmagadora, sem conseguir sair do carro dele para dar uma entrevista na nossa rádio, lá de Poeiras, na Vox, porque o povo não deixava. O povo queria pegar nele, o povo queria abraçar. Eu estou falando do cara que sofreu uma derrota agora, esmagadora. Ele não conseguiu sair de uma caminhoneta branca que ele tinha. Por acaso eu estava na praça, passando de tão amado que ele era. De tão amado que ele era. E hoje ele se submeteu a uma situação de vexame que foi essa daí, com essa diferença. Tá certo? Então eu volto àquela história. Faltou habilidade para se manter lá em cima. Esse é o maior desafio da vida da gente. Mas chegar a ser o melhor, é para você se manter. Né? Como é que eu vou continuar sendo o melhor? A manutenção é que é desafiadora. Né? Então, assim, isso é uma reflexão de que para o político, para as situações do dia a dia de superação, né, faz a gente pensar de que, olha, todo dia é uma vitória. Todo dia que eu não tiver um atrito com os meus pares na política é uma vitória para mim. Porque o que todos querem é isso. Quer dizer, ver o cara que está lá em cima, embaixo. Porque tem que ocupar. Alguém sempre vai querer ocupar esse espaço, né? Na tua visão, melhorou? Em que sentido? Por que melhorou? A política, a forma como esses representantes, né, do povo se colocam à disposição, ou no legislativo ou no executivo, para beneficiar da melhor maneira a população, a forma, as tratativas, a condução política, até fazendo uma comparação à época de seu pai, né, melhorou, na tua opinião? Existem casos e casos. Quando o político ele é vocacionado, eu posso lhe afirmar que melhorou. Né? A eleição deu àquela pessoa vocacionada a condição de administrar o município, de administrar um estado. Então, o cara, quando ele é vocacionado, ele está ali com boas intenções. Mas em geral? Mas em geral é uma pergunta muito difícil de responder. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu tenho uma impressão que o mal na política ainda vence o bem. É uma impressão minha. Sargento, que a gente chega com boas intenções e muitas vezes você é forçado a aderir a um sistema que nem sempre é bom. O sistema pode te levar para um caminho com muitas curvas, tortuoso, difícil. Eu tenho a impressão que na política o mal ainda vence o bem. Mas, como tudo na vida, tem as exceções.
tem casos excepcionais, não se preocupa muito, por exemplo, essa questão de facção, né? Está envolvida dentro da política, né? A facção chegou, e a gente está meio que sem acreditar, né? Como se a gente estivesse vivendo numa bolha, a facção tomou de conta, a sociedade, de um modo geral, escuta falar pela imprensa como se fosse algo distante, e não é. Não é. A sociedade passou a se preocupar, por exemplo, quando numa praia paradisíaca, na maior ambiente turístico aqui do estado de Ceará, nós tivemos um caso envolvendo um contexto de facção. Tá? Então a sociedade começou a parar e disse, aonde é que nós vamos chegar? Nós tivemos um político que foi tomar posse e deixou de ser tomado posse porque o cara está envolvido com a facção. Né? Então assim, isso a imprensa vai divulgando, aí o cara que está lá na bolha dele diz, rapaz, eu tenho que me preocupar. Né? Então é isso. E a população fica refém. Fica refém. Eu te digo, aí essa questão da educação, né? Eu lembro na época da escola, né? Me remete à escola. OSPB, Organização Social Política Brasileira, que foi erradicado da sala de aula. Era algo moral e cívica. Eram matérias que, se tivessem continuado, eu acredito que aquele jovem, né? Ele hoje teria uma visão diferente. Né? Não sei, de repente... Era algo que... E só para descontrair aqui, eu olhando para ti, eu diria a você que é impossível não me lembrar da minha professora de matemática, Gonçala Maria. Quem foi, Carlinhos? Gonçala Maria? A minha mãe foi minha professora de matemática. Olha aí, rapaz. Foi. Interessante. Colégio Estadual Tarcílio Mota. E frequentei muito o comércio do seu Edivar. Quem foi o seu Edivar? Ah, meu pai, olha. Rapaz, viu aí? Olha aí, o homem é político mesmo, viu? Pra descontrair. O homem é político, rapaz. Eu tô achando aí que, sei não, 2028. Então manda um alô pra ela que ela assiste todo domingo. Rapaz, eu acho que é a fã incondicional do programa. Eu, no momento aqui, eu olhando pra você e lembro demais das maiores professoras que nós tivemos da matéria de matemática, a dona Gonçala Maria. Professora Gonçala Maria, um grande beijo. A gente que já está numa idade já um pouco também mais avançada e todas essas conquistas acadêmicas e tem a sua participação ali como professora ali no Colégio Estadual Tarcílio Mota. Muito Olha bom. aí, rapaz, Muito bacana. bom. Massa. Top Irmãozinho, demais. o tempo hoje, né? É. Infelizmente a gente tem que finalizar o nosso bate-papo, mas foi um prazerzão te receber aqui. A porta está aberta para você voltar outras vezes. A gente destacar vários assuntos, inclusive a política, que é algo que a gente nunca vai deixar de combater os maus políticos e evidenciar os bons e seja sempre colocado o melhor exemplo para a população e para aquelas pessoas que acreditam. Por mais difícil que seja, a gente tem que acreditar que vai melhorar, né? Com todas as dificuldades. Vamos lá no comando, meu irmão? Pode Qual é o teu arrochar. comando? Ah, viu, rapaz, me testando. Eu vou aqui ser bem pragmático, né? Da previdência à política, buscando sempre fazer o bem ao próximo. Perfeito. Meu irmão, meu comando para ti é a espiritualidade. Tu é um cara abençoado, tu é um cara, como eu falei no início, tu tem uma base, uma família que te acolhe, te abraça. E se você chegou onde você chegou, é graças à sua família. As referências que você tem. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua esposa que está ali todo dia ao seu lado, te fortalecendo, né? Não deixando fraquejar. Isso não tem preço. A família em primeiro lugar. Cara iluminado. Muito obrigado, Carlinhos. E agradecer também ao Sargento Borges. E deixar aqui uma mensagem final para os nossos telespectadores, né? De que a reconciliação com Deus é muito importante. Isso é fundamental. A família é importante, mas principalmente numa época onde a saúde mental é tão prejudicada, né? Sobre todos os aspectos, ansiedade, etc e tal. E só tem uma pessoa que pode curar todos os males da humanidade. É Deus. E a tua reconciliação com Deus é um negócio extraordinário. Às vezes você se pega meio distante de Deus por N fatores, né? Então, quem estiver nos assistindo, que de algum modo possa tocar essa mensagem de que a reconciliação com Deus, seja protestante, seja no catolicismo,
Isso é fundamental. Então, a mensagem que se eu pudesse deixar agora para finalizar a nossa participação é abrir aspas e dizer: a reconciliação com Deus é algo que tem mais importante na vida. Show. No mais, Nossa, meu irmão, agradecer e estou à disposição. Muito obrigado. E Mandar um abraço para Ipueiras também, né? Aí. Que as pessoas que nos assistem. Mande um abraço também para Crateús. Crateús meu companheiro aqui de bancada vai ficar. Temos amigos de Ipueiras morando Um abraço em para Crateús. todos os cearenses, o nosso amado estado. É um prazer, Um mimozinho prazer. nosso, Boa, tá? Obrigado. Você não esquecer de Muito tomar aquele obrigado. café. Você tomar o café, você vai tirar foto e marca a gente lá no Instagram. Fala, comandante. Instagram, YouTube. Valeu, doutor Jorge Tá na mídia, Ponte, tá na muito mídia. obrigado pela sua participação. E depois vamos bater um papo aí também lá por Ipueiras, provavelmente Vamos sim. estaremos sempre indo no decorrer desse ano 2025 com mais frequência para os sertões de Crateús, onde está também alocada a cidade de Ipueiras. E a você, muito obrigado por ter acompanhado até o final o nosso podcast Fala Comandante. Não se esquece de se inscrever, acionar o sininho e compartilhar para outras pessoas, inclusive principalmente da região de Ipueiras, né, porque o homem é famoso lá, mas também na área do direito previdenciário, para que possa ver e se inspirar com essa história do Dr. Jorge Ponte. Gratidão a todos vocês também da TV Metrópole que nos assiste nesse domingão pela manhã. Não se esquece também de acompanhar nossas mídias sociais, principalmente no Instagram, AspraCel Oficial, nossa maior patrocinadora, Sargento Boy 190, Fala Comandante Podcast. Moreira Repórter e o seu? Jorge Ponte. Até a próxima, meu respeito, minha continência a todos vocês.